hoje nós vamos começar a página 201 do nosso livro de matemática, medidas de capacidade. Aula passada, medidas da massa, hoje medidas de capacidade. Olha só, medidas de capacidade, o litro. Medidas de capacidade. Você pode ver aí que existem várias medidas, né? Por exemplo, a jarra que a gente toma suco, cada uma delas tem uma medida. E ela é representada ali pelo símbolo ml, ou seja, mililitro. Olha só, uma caixinha de leite, 1 litro, um suco de laranja, uma garrafa um pouco maior, 2 litros. Aí tem aqueles galões de água de 5 litros. Quais são as medidas de capacidade? Litro e mililitro, certo? Litro e mililitro. Por exemplo, olha só, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro, são maiores que o litro. São o quilolitro, hectolitro e o decalitro. E o decilitro, centilitro e mililitro são menores que o litro. Então, quando você vê esses três primeiros nomes aqui, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, você pode saber que é uma medida maior que 1 litro, certo? Que 1 litro. E decilitro, centilitro e mililitro são menores que 1 litro, certo? Em que situações nos deparamos com capacidade? Olha ali, garrafa térmica 1,5 litro. Não vai estar assim 1,5 litro, vai estar igual tá aqui essa representação com o número decimal, 1,5 litros. Por quê? 1 é o número inteiro e 5 é a metade, né? Como se fosse meio mesmo. 1,5 litros ou 1,5 litro. Suco de uva 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. 1 litro contém 1000 mililitros, certo? Olha ali a capacidade do forno elétrico. Você pode ver capacidade de forno elétrico, de geladeira, de caixa água, sempre é em litros, certo? Por exemplo, a minha geladeira, ela tem, eu não tenho certeza, mas ela tem, por exemplo, 700 mil litros, cabem nela, certo? 700 litros, 1000 litros não, 700 litros. Olha ali, a caixa d'água, 2.000 litros. 2.000 litros cabem nessa caixa d'água ali, certo? A garrafa ali, de 1 litro, a metade dela é 500 ml ou meio litro. Então, existem essas duas representações. 500 mililitros, por quê? Porque é menor que o litro. Lembre-se, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? Então, uma Coca-Cola ali de 250 ml é o quê? É 1/4 de 1 litro, certo? Pega 1 litro, divide em 4 partes e uma partezinha daquelas é referente a uma garrafa de 250 ml de Coca-Cola ou 250 ml de caldo de cana. Olha ali, o copo de caldo de cana, 500 ml, 300 ml, meio litro e 1 litro. Então, são situações do dia a dia que a gente encontra essa medida aí de capacidade. Se o cubo é 1 milhar, se um cubo que é 1 milhar representasse 1 litro, é a mesma ideia da medida de massa, galera, ó. A cada unidade ou a cada cubinho é 1 mililitro. Então, o litro teria 1 milhar mililitros, ou seja, 1 litro tem 1000 mililitros, certo? Você concorda com Jaine? Lá na atividade 1 fala assim, ó, responda o que se pede. Jaine falou para a mãe dela que muitos produtos, especialmente os líquidos, não são comercializados por sua massa, ou seja, pelo peso, e sim pelo volume, ou seja, a capacidade de seus recipientes. Um litro de leite, você não compra pelo quilo, você compra pelo medida de capacidade. 1 litro na caixinha cabe 1 litro de leite. Então, você concorda com Jaine? Sim, é exatamente assim, né? Cite 2 produtos que são comercializados pela capacidade de seus recipientes. Ó, o leite, o óleo, o refrigerante, o suco, a água, amaciante, todos os que são litros são
comercializados pela capacidade deles, certo? O produto que está nas mãos de Jaine, olha lá, qual que é o produto? Uma caixinha de leite. Apresenta mais ou menos de 1 litro? Apresenta exatamente 1 litro. Qual seria o equivalente a meio litro em mililitros? 500 mililitros, né? ml é a abreviação de mililitros, certo? Quando você não quer escrever mililitros, você só coloca ml. Se um cubo do material dourado representasse 1 litro, cada cubinho pequenininho seria 1 mililitro. Assim, para formar 1 litro são necessários 1000 mililitros. Qual a relação entre o milhar e o litro? O litro tem 1 milhar em mililitros, ou seja, o litro apresenta 1000 partes iguais em mililitros, ou seja, para formar 1 litro é preciso 1000 mililitros, certo? Leia uma vez o box, leia mais uma vez o box, você sabia? Vamos lá para o box? Olha só, muitas receitas culinárias indicam a quantidade de ingredientes líquidos tomando uma xícara como medida. Por exemplo, no entanto, existem xícaras de diversas capacidades: 100, 150, 200, 250, 300 ou até 0,7 litros, ou seja, 700 ml. Qual delas escolher? O que significa o símbolo ml que consta no texto? A gente já falou, né? Mililitros ou milésimo de 1 litro. Todas as medidas indicadas nas xícaras passam de 1 litro ou são menores? São menores que 1 litro. A maior ali é 700 ml, ou seja, 700 mililitros. Qual seria a capacidade maior da xícara em mililitros? Essa daí de 700 mililitros. Que instrumento você conhece para medir capacidades com precisão? Qualquer recipiente que tenha um marcador. Normalmente na cozinha da gente tem ali o liquidificador, tem a quantidade de medidas em ml, tem uns potinhos, uns recipientes próprios para medida mesmo, certo? Existem aí então essas, ó, uma jarra, copo. De acordo com a imagem, qual o volume de cada copo cheio de suco? Olha ali. 1/4 do volume da jarra, 1/4 de 1 litro ou 250 mililitros, né, ml. Então, para completar a jarra, eu preciso de 4 copos de 250 ml. As unidades de volume e capacidade mais usadas no Brasil são o mililitro e o litro. Indicamos 1 mililitro, 1 ml. 1 litro, 1 L. E 1 litro é a mesma coisa que também que 1000 ml. Mas se é 1 litro fechado, nunca vai estar 1000 ml, gente. Por exemplo, litro de leite não vai estar 1000 ml, vai estar 1 litro, certo? Analise as imagens em cada caso. Quantas embalagens devem ser agrupadas para completar 3 litros? Olha ali. Embalagem de água de 1 litro, de leite de 500, de iogurte de 250. Isso, e o outro de água ali com gás, 300 ml. Quantas embalagens então? 3 embalagens de água, 6 embalagens de meio litro, 12 embalagens de 250 e 10 embalagens de 300 ml. Certo, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Não esqueçam de postar no portal e tomar aí, então, pelo menos uns 300 ml de água agora.